Espírito recriador. A união com Cristo, a qual o Espírito nos conduz, é multidimensional em seu caráter. Estar em Cristo, diz Paulo, é ingressar-se na nova criação, segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 17. A velha ordem do pecado e morte, a era dominada pela carne e pelo diabo, cedeu lugar a uma nova ordem de realidade na ressurreição de Cristo. E assim, a obrigação mútua entre Cristo e seu povo no Espírito é a concretização de tudo o que fora prefigurado no antigo pacto firmado entre Yahvé e seu povo no Êxodo e na entrada na terra do descanso. Com base na obra do Messias, ela é formada pela obra contínua do Espírito, criando uma nova humanidade. Em virtude de ser multidimensional, a vida em união com Cristo é necessariamente vista no Novo Testamento a partir de várias perspectivas. Ela envolve identificação com Ele em sua morte, ressurreição e ascensão, mas envolve também uma correlação da ação de Deus com a ação do homem. Como já vimos, a Escritura realça suas raízes monergísticas. Deus é seu autor. É bilateral em sua natureza, com a fé como sua outra polaridade. Os liames da regeneração e da fé são inextricavelmente entretecidos. Em ambas as dimensões de atividade, o espírito é ativo. Esses liames são suscetíveis de análise. Aliás, não devem ser considerados como idênticos, mas não podem ser existencialmente separados uns dos outros. Pertencem-se de tal maneira que não podemos marcar uma ligadura onde a ação monergística de Deus termina e a atividade do crente começa. É significativo, neste contexto, que ambos, a regeneração e os elementos da conversão, são, no Novo Testamento, considerados como dons de Deus. Regeneração. A união com Cristo é inaugurada pela obra renovadora do Espírito, na qual ele começa a transformação à imagem de Cristo, a qual se completará no escatom. Assim se cumpre a antiga promessa de que Deus daria a seu povo um novo coração e novo espírito pela habitação de seu espírito, resultando no novo estilo de vida. Ezequiel, capítulo 36, versículo 24 ao 27. Esta transição foi marcada no Novo Testamento pelo rito do batismo. Durante o tempo de Justino Marte e Irineu, no final do segundo século depois de Cristo, a regeneração já parecia ter se tornado tão estreitamente associada com seu símbolo do batismo que se interpretavam os dois como sendo coincidentes. Tal suposição tornou-se tão refinada que o sinal e o elemento significado relacionavam-se de uma forma sine qua non, e um ponto de vista sacramentalista da regeneração chegou a dominar a teologia da Igreja. Mesmo para Agostinho, para quem os reformadores olhavam como o grande teólogo da graça, a ideia da regeneração à parte do batismo com água era inimaginável. A doutrina do limbus infantum para aqueles que morriam na infância sem o batismo tornou-se assim virtualmente uma necessidade dogmática para a Igreja medieval. Embora os principais pensadores da Reforma continuassem a enfatizar o papel e a necessidade do batismo como o sinal da regeneração, argumentavam que qualquer identificação dos dois deve ser vista como sacramental e mecânica. O sinal e o elemento significado não devem ser confundidos, como se a graça indicada pelo sinal estivesse contida nele. Particularmente no ensino de Calvino, o termo regeneração era usado para denotar a renovação que o Espírito efetua em todo o curso da vida cristã.
Para ele, ela descreve a mesma realidade denotada pela conversão e pelo arrependimento, mas vista por um prisma diferente. Mais tarde, em muitos escritores do século XVII, houve a tendência de tratarem a vocação eficaz e regeneração como sinônimas. Só no desenvolvimento contínuo da teologia evangélica, o termo veio a ser usado no sentido mais limitado e particular da inauguração da nova vida pela soberana e secreta atividade de Deus. Embora isso servisse para chamar a atenção para o poder de Deus ao doar a nova vida, quando separado de seu contexto teológico próprio, era suscetível de ser subjetivado e campo da psicologia a uma extensão tal que o termo novo nascimento tornou-se deslocado de suas raízes bíblicas. Mas o que o Novo Testamento propriamente dito pretende quando fala de regeneração? Na estrutura da soteriologia evangélica, a regeneração tem ocupado um papel central de tal vulto que o segundo nascimento tem sido considerado como o elemento definitivo de genuína experiência cristã. No entanto, o termo neotestamentário para regeneração, palingenésia, de palin, de novo, genesis, começo, ocorre somente 2 vezes no Novo Testamento. Em Mateus, capítulo 19, versículo 28, ele indica a renovação de todas as coisas. O renascimento final do universo, significado esse que se põe em marcante contraste com seu uso no pensamento estoico como sendo a restauração periódica do mundo. Palingenesia. Aqui, a ressurreição final, a adoção concretizada dos filhos de Deus, a redenção de seus corpos e de toda a criação gemente. Romanos capítulo 8, versículo 19 em diante. Bem como o estabelecimento dos novos céus e da nova terra, onde habita a justiça, segundo Pedro capítulo 3, versículo 13. Ela é cósmica em seus efeitos. A única outra ocorrência de palingenesia é em Tito, capítulo 3, versículo 5, onde Paulo fala do lavar do renascer e renovação pelo Espírito Santo. É difícil ser dogmático sobre o significado desta frase. O lavar consiste em renascimento, efetua o renascimento, ou simboliza o novo nascimento através do batismo? A afirmação indica 2 ações, lavagem e renovação, ou é endíades, em que uma ideia singular se denota por 2 expressões. Esta última interpretação parece razoável e, se for válida, sugere uma notável conexão entre a regeneração do indivíduo e o raiar da nova era, já que somente o outro uso que Paulo faz de renovação, anacainosis, Romanos capítulo 12, versículo 2, serve à função de enfatizar o contraste entre a presente ordem mundial e aquela da era por vir. Além do mais, como realça H.N. Ridderbus, o derramamento do Espírito a que Paulo se refere neste contexto é terminologia tipicamente escatológica. Ele sublinha o fato de que Paulo vê a regeneração dentro de um contexto mais amplo, como um compartilhar na ressurreição e renovação que foram inauguradas pelo Espírito em Cristo. A renovação que se efetua na regeneração e simbolizada no batismo é, pois, não meramente uma mudança interior, é a incursão de uma nova ordem na presente ordem de realidade. Assim, a regeneração e os cognatos denotavam não simplesmente o fenômeno da mudança espiritual dentro de baixo,
espiritual dentro, de baixo, por assim dizer, mas transformação de fora e de cima, causada pela participação no poder da nova era e mais especificamente pela comunhão através do Espírito como Cristo ressurreto, como segundo homem, suas primícias, o Adão escatológico, como está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Esta é a nota que se tornou emudecida no ensino da igreja pós-apostólica, mas que precisa ser redescoberta. Nova criação, nova vida. Embora o termo regeneração não seja estritamente associado com a obra do Espírito Santo no Novo Testamento, amplia-se a ideia de inauguração no reino de Deus como um espírito operador do novo nascimento, e é de fato fundamental na teologia joanina. Mas a todos quantos o Cristo receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue nem da vontade do homem, mas de Deus. João, capítulo 1, versículo 12 e 13. Que este nascimento é obra do Espírito é mais adiante realçado pelas palavras de Jesus a Nicodemos. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido de novo. João, capítulo 3, versículos 5 a 8. Ser nascido de Deus, ou seja, através do Espírito, se torna tão caracteristicamente uma descrição de ser um cristão na teologia joanina como a expressão em Cristo no corpus paulino. 1 João capítulo 2, versículo 29, capítulo 3, versículo 9, capítulo 4, versículo 7, capítulo 5, versículo 1 e capítulo 4, versículos 4 e 18. Em outras partes do Novo Testamento, se usa linguagem semelhante da obra renovadora de Deus. Embora a referência ao Espírito seja menos direta, sua ação soberana, não obstante, se subentende, por exemplo, em Tiago, capítulo 1, versículo 18, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 23. Paulo vê os cristãos como sendo semelhantes a Isaac, filhos da promessa, nascidos pelo poder do Espírito. Gálatas, capítulo 4, versículo 29. A regeneração se radica casualmente na ressurreição de Cristo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Semelhança produz semelhança. Nossa regeneração é o fruto da ressurreição de Cristo. Em união com Ele, ela é efetuada aqui e agora, e se consumará em seu regresso. Ele é as primícias da ressurreição, regeneração do fim dos tempos. Tomaremos parte na ceifa final, mas através do vínculo de união no Espírito Santo, já tomamos parte nas primícias. Romanos, capítulo 8, versículo 23. Aqui, pois, nas estruturas profundas do pensamento neotestamentário, se realça a natureza escatológica da regeneração. O Espírito que veio no Pentecostes é o Espírito da era futura. O mundo para o qual ele leva os crentes é marcado pelos poderes do aiônio por vir. Hebreus, capítulo 6, versículo 4 e 5. Como era o ministério de Jesus no sentido em que seus milagres eram em si mesmos sinais confirmatórios de que a antecipação da era futura do Messias e seu Espírito já havia chegado. Monergismo divino. As declarações do Novo Testamento sobre a regeneração enfatizam a atividade soberana monergística do Espírito. A metáfora do nascimento, propriamente dita, implica não só um novo e radical começo, mas um novo começo, que nunca é autônomo. Em outra parte,
Por trás deste novo nascimento, o monergismo divino é expresso em antíteses. Nascemos não por nossa própria vontade, mas por decisão divina. João, capítulo 1, versículo 12. De cima, não de baixo, do espírito, não da carne. João, capítulo 3, versículo 3, versículos 5 e 6. De Deus, não do homem. 1 João, capítulo 2, versículo 29, capítulo 3, versículo 9, capítulo 4, versículo 7, capítulo 5, versículo 1, 4 e 18. Pela eleição divina, não pela nossa, através de sua palavra, não das energias de uma vontade autônoma. Tiago, capítulo 1, versículo 18. A prioridade aqui é segundo Deus, não segundo o homem. A razão para isso é que o homem é carne. Em sua conversação com Nicodemos, Jesus lhe diz que ele não devia sentir-se surpreso com o fato de que ele devia nascer de novo, de cima. João, capítulo 3, versículo 7. Tal necessidade é universal. Sem o novo nascimento, ninguém pode ver o reino de Deus e nem entrar nele. João, capítulo 3, versículo 3 e 5. Aqui, o acento é posto fortemente na incapacidade do homem. A negação da capacidade humana no negativo do verbo dinastai, ser capaz, ter o poder, ocorre 5 vezes em João, capítulo 3, versículo 3 a 10. Como carne, o homem só pode gerar mais carne, não pode gerar espírito, nem o que é espiritual. Somente o Espírito de Deus pode fazer isso. João, capítulo 3, versículo 6. Já que o reino de Deus é o reino do Espírito, nenhuma carne lhe tem acesso. É amplamente aceito que carne, sarx, provavelmente tenha uma nuance diferente em João daquele característico uso de Paulo. Sarx igual natureza humana debilitada pelo pecado. Visto que para João o Logos eterno se faz sarx, João capítulo 1, versículo 14, esta teria em vista fraqueza e debilidade, em vez de pecaminosidade, como tal da natureza humana. O comentário de E. Schweitzer é representativo. É totalmente, abre aspas, é totalmente ausente a nuance daquilo que é pecaminoso ou que seduz ao pecado, fecha aspas. Assim, o homem está sendo visto à parte de Deus e em contraste com ele, em sua energia espiritual inexaurível. Tal uso de sarx não nega a pecaminosidade humana como a raiz e causa da condição sem o espírito, mas o que está em pauta é o efeito em vez de causa. Sarx focaliza o homem à parte de Deus. Como carne, requer-se de nós o novo nascimento, uma vez que nos achamos privados da vida e da energia do mundo do espírito. Se temos que pertencer ao reino ou à família do espírito, então temos que nascer de cima, pelo espírito. Só assim seremos capazes de adorar no espírito. João, capítulo 4, versículo 23 e 24. Como carne, os homens e mulheres não podem ver, ou seja, experimentar. João capítulo 3, versículo 36, capítulo 8, versículo 51. Ou entrar no reino de Deus. João capítulo 3, versículo 3 e 5. Ser carne é ser cego e insensível para com as realidades do reino de Deus, governado pelo Espírito, e deixar de entender ou aceitar a natureza da realidade espiritual. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. A conversação de Jesus com Nicodemos fornece uma notável ilustração deste fato. Nicodemos pergunta como o novo nascimento é possível. Ele não consegue entender as palavras de Jesus. O segredo do reino de Deus é um completo mistério para o homem que vem de noite. João capítulo 3, versículo 2.
ele ainda necessita de sair das trevas intelectuais comuns a todos aqueles a quem não foi dado nascer do Espírito. João capítulo 3, versículo 2, versículos 19 a 21. Isso conduz a mais um estágio. O homem é não só espiritualmente cego, mas espiritualmente impotente para entrar no reino. A menos que alguém nasça da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. João capítulo 3, versículo 5. Deixando de lado por um instante a enigmática frase da água e do Espírito, esta afirmação claramente enfatiza a incapacidade humana. Embora em Cristo o reino já tenha vindo, o homem é impotente para ingressar nele por meio de a vontade da carne. Em João capítulo 3, versículo 3, não é capaz de ver. E capítulo 3, versículo 5, não é capaz de entrar. Ninguém pode vir a Cristo, ou seja, crer nele, a menos que seja atraído soberanamente pelo Pai. João capítulo 6, versículo 44 e 45. Consequentemente, a regeneração é considerada em João como o sine qua non da vida eterna. Isso só pode ser efetuado do alto. Evidentemente, não podemos ser introduzidos no reino sem auxílio, da mesma forma como não podemos ser concebidos nem nascer sem auxílio. O que, pois, está envolvido na obra de regeneração efetuada pelo Espírito? Aspectos da regeneração. O que é regeneração? A obra do Espírito de radical renovação envolve vários elementos. Em primeiro lugar, implica iluminação espiritual. O reino de Deus, que outrora não era reconhecido, agora se torna nitidamente visível. João explica isso em termos daquela unção que os cristãos têm recebido, que resulta em seu conhecimento da verdade. 1 João capítulo 2, versículo 20. Não carecem de que alguém os ensine. 1 João capítulo 2, versículo 27. Ora, em Cristo, todos os crentes tomam parte em seu ungir com o Espírito e têm conhecimento do Senhor sem mediação humana, em distinção do antigo conhecimento pactual de Deus, que era mediado pelos profetas, sacerdotes e reis. Isso é o que estava em vista na promessa do novo pacto, Jeremias, capítulo 31, versículo 33. Não significa que o indivíduo regenerado entenda tudo no instante da regeneração, como o cego que, ao receber sua vista, não vê tudo imediata e simultaneamente. Ele vê aquilo em que os seus olhos se fixam quando recebem sua visão, e então isso é posto num contexto mais amplo. Assim é com aqueles que nascem do alto e têm seu entendimento espiritual iluminado. Essa é uma das razões porque a consciência dos indivíduos na regeneração é constrangida a diferenciar uma pessoa da outra. Em segundo lugar, a regeneração envolve libertação da vontade, de sua escravidão numa natureza dominada pelo pecado. O homem é incapaz de entrar no reino de Deus sem regeneração. Segue-se que o elemento central na regeneração é aquele revestimento de poder do Espírito na vontade humana, de uma forma orientada dentro do reino. Antes da regeneração, ele não deseja vir para a luz. João capítulo 3, versículos 5 e 20. Agora, ele vem para a luz. Aliás, ele não consegue recusá-la. Em terceiro lugar, há na regeneração um aspecto de purificação. Este é provavelmente o significado da difícil frase nascer da água. Várias interpretações deste elemento têm sido aceitas na Igreja, pondo-a em pé de igualdade com o batismo, envolvendo a regeneração batismal, determinando que a referência aqui é a geração natural, como em João capítulo 1, versículo 12, já que água, chuva e orvalho são geralmente usados no pensamento antigo como uma referência ao sêmen masculino,
Neste caso, Jesus estaria simplesmente realçando a necessidade de ser duplamente nascidos, homens e mulheres. A referência à água é, contudo, melhor interpretada à luz do provável antecedente dessa seção do ensino de Jesus na promessa do novo pacto de Ezequiel, capítulo 36, versículo 25 a 27. Então aspergirei a água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícies e de todos os vossos ídolos. No restante da passagem, Jesus fala de apenas um nascimento, o nascimento do alto. João capítulo 3, versículo 3, 6 e 7. Água e Espírito provavelmente se referem à dupla obra do Espírito na regeneração. Simultaneamente, ele confere nova vida e purifica o coração. Em qualquer caso, a purificação que ocorre na regeneração é realçada em Tito, capítulo 3, versículo 5, e provavelmente também em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11. Mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Aqui, lavados e santificados são equivalentes à regeneração. Na regeneração, os desejos são renovados e purificados, pelo que Thomas Chalmers, 1780 a 1847, chamou de o poder exclusivo de uma nova afeição. O Espírito faz o Espírito nascer, João capítulo 3, versículo 6, no sentido de criar apetite para o novo estado e suas realidades. Como Ezequiel maravilhosamente o expressa, a obra renovadora do Espírito faz seus recipientes solícitos em fazer a vontade do Senhor. Ezequiel, capítulo 36, versículo 27. A obra do Espírito na regeneração é, portanto, total na extensão de seu poder transformador. É o indivíduo como um indivíduo que é regenerado, o homem em sua totalidade, porquanto a regeneração é a concretização da promessa de Deus de dar-nos um novo coração. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Jeremias capítulo 31, versículo 33. Indicando que a obra renovadora do Espírito é tanto intensiva quanto extensiva. Ela atinge os impulsos mais íntimos da vida do indivíduo e não deixa parte alguma de seu ser sem ser tocada. A regeneração, consequentemente, é tão abrangente como a depravação. Com base em tais declarações de que o coração é desesperadamente corrupto, Jeremias capítulo 17, versículo 9, os teólogos o têm expresso em termos de depravação total, significando não que o homem seja tão mau quanto poderia ser, mas que nenhuma parte de seu ser escapa sem ser atingida pela influência do pecado. A regeneração reverte essa depravação e é universal no sentido de que, embora o indivíduo regenerado não seja ainda santo como poderia ser, não existe parte alguma de sua vida que não seja influenciada por essa obra renovadora e purificadora. Aliás, assim como a depravação total leva à desintegração moral e, finalmente, até mesmo física, assim, a regeneração total leva à renovação moral e, finalmente, também à renovação física, na regeneração de todo o ser na ressurreição. Filipenses capítulo 3, versículo 21, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 42 ao 44. O novo homem é revestido. Ele está sendo constantemente renovado pelo Espírito. Colossenses capítulo 3, versículo 10. E, finalmente, será ressuscitado e glorificado pelo poder do Espírito. Os teólogos mais antigos falavam dessa mudança radical como física. Embora a expressão agora pareça infeliz, sua preocupação era realçar o fato
de que a regeneração não é meramente uma persuasão intelectual, é uma transformação da natureza caída. Ela penetra profundamente, é a dádiva de um novo coração. A soberania do Espírito. Como o Espírito efetua o novo nascimento? Sua obra é tão misteriosa quanto soberana. Jesus compara sua atividade ao vento, provavelmente refletindo as palavras de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 5. Assim como não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Ouvimos o som que o vento faz quando roça pelos objetos em seu percurso, mas não sabemos de onde ele vem nem para onde vai. A presença do Espírito é percebida exclusivamente por seus efeitos. Portanto, em certo sentido, não temos acesso à divina atividade na regeneração, somente aos seus acompanhamentos imediatos. Ouvimos som que o Espírito efetua em expressão de fé e de arrependimento. Os que inicialmente não queriam confiar em Cristo, agora o fazem livre e espontaneamente. Nessa conjuntura, as clássicas formulações protestantes da regeneração corretamente recusam-se comprometer seja a integridade da pessoa humana, não somos forçados por pressão externa, seja a necessidade do monergismo divino, estamos mortos espiritualmente e não podemos conduzir-nos à vida por um ato de nossa própria vontade. E assim observam que Deus ilumina as mentes humanas. Isso ele o faz, iluminando seus entendimentos espiritual e salvificamente, a fim de compreenderem as coisas de Deus, tirando-lhes seus corações de pedra e dando-lhes corações de carne, renovando suas vontades e determinando-as, por sua onipotência, para aquilo que é bom e atraindo-os eficazmente a Jesus Cristo, mas de maneira que eles veem muito livremente, sendo para isso dispostos por sua graça. O ponto de tensão que encontramos aqui, os que são indispostos tornando-se dispostos, é de fato subitem da questão maior do engajamento do divino humano, e de diversas maneiras forma paralelo com um mistério semelhante na interação do divino e do humano, tanto na providência quanto na inspiração da Escritura. O equívoco mais comum praticado nas tentativas de resolver esta tensão consiste em buscar-se dividir o campo da atividade entre o espírito e o homem. Esta é uma obra do espírito, em sua maior parte, mas parcialmente do homem, ou igualmente do espírito e do homem. A concepção comum consiste nisso. Se ela é uma obra monergística do espírito, então a vontade da pessoa humana seria forçada. E assim não conseguimos reconhecer o princípio bíblico em pauta, ou seja, que o espírito e o indivíduo são ambos ativos no mesmo campo, uma vida humana simultaneamente. Mas a vinda espontânea a Cristo em fé depende da soberana atração do Espírito. Visto que o Espírito opera em nós, somos capazes de uma resposta espontânea. A soberana atividade divina não nega a necessidade da atividade humana, ao contrário, ela é a base e a torna possível. A Escritura não vê as operações do Espírito com base nos poderes mentais, volitivos e afetivos como independentes da integridade do indivíduo, como se a regeneração do indivíduo fosse uma ocorrência abstrata. Ao contrário, o indivíduo é uma criatura que pensa, quer e sente. É uma pessoa completa. O espírito opera dentro de um contexto amplo da mente, vontade e emoções. Consequentemente, embora a regeneração seja vista por João como uma atividade soberana e monergística, ela não se concretiza num vácuo.
mas efetua-se através das ordenanças de Deus direcionadas à pessoa como um todo. Há apelo através da palavra do Evangelho à mente e os sentidos são afetados pelo testemunho e cuidado cristãos, de modo que a fé se vê constrangida. A nível de análise, o indivíduo muda sua mente, arrependimento, e se converte para Cristo, fé. Mas isso que ele faz, ainda que impotente para fazê-lo, ele o faz através da obra renovadora do Espírito. Já é evidente, pois, que a soberania do Espírito na regeneração não é antitética a uma ênfase radical sobre o papel da fé na salvação, pois a fé é oriunda do contexto da palavra, Romanos capítulo 10, versículo 14. Isso é realçado no Novo Testamento por afirmações que sugerem que a regeneração propriamente dita se concretiza por meio da palavra de Deus. Por exemplo, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, Tiago, capítulo 1, versículo 18, João, capítulo 15, versículo 3. Em tudo o que a palavra é vista como instrumental na regeneração. A palavra de Deus nos engaja na esfera de nossa consciência, evocando uma resposta. Ela opera na esfera de nossa ação responsiva. Mas como pode a regeneração ocorrer através da palavra sem que isso enfraqueça a atividade monergística e soberana do Espírito? Visto que certa ênfase sobre o monergismo divino tem sido uma diretriz característica da teologia agostiniana, não surpreende que no âmago de sua tradição, alguns teólogos particularmente têm sido sensíveis a essa dificuldade. No século XIX, o teólogo norte-americano W.G.T. Shedd, por exemplo, argumenta que o que é visto aqui é a dispensação evangélica. Outros equiparam a palavra com o próprio Cristo, o qual soberanamente chama a ação a semente da nova vida implantada pelo Espírito. Uma resolução comum vê a regeneração como tendo uma dimensão mais estreita e uma mais ampla, um aspecto subconsciente e um consciente. Assim observa B.B. Warfield, abre aspas, na raiz de tudo está um ato perceptível unicamente por Deus e não mediado por nada. Um ato criativo direto do Espírito, o novo nascimento. Este novo nascimento se estende à própria consciência do homem através do chamado da palavra, que é respondido sobre os movimentos persuasivos do Espírito. A consciente posse dela pelo homem é então mediada pela palavra. Fecha aspas. Para os escritores neotestamentários, contudo, não há alusão alguma de uma ameaça à soberania divina no fato de que a palavra é a causa instrumental da regeneração, embora o Espírito seja a causa eficiente. Isso é assinalado no Novo Testamento pelo uso da preposição ek para indicar a causa divina operante. Por exemplo, João capítulo 3, versículo 5. 1 João capítulo 3, versículo 9, capítulo 5, versículo 1. E dia, para expressar a causa instrumental, por exemplo, João capítulo 15, versículo 3, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 15 e 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. Uma vez que a obra do Espírito na regeneração envolve a transformação do homem como um todo, inclusive suas faculdades cognitivas e afetivas, é plenamente apropriada a assistência da iluminação interior do Espírito, mediante a revelação externa da palavra e vice-versa. Uma vez que a fé envolve conhecimento, ela ordinariamente vem a lume em relação ao ensino do Evangelho encontrado na Escritura. A regeneração e a fé que ela faz nascer são vistas como que se concretizando, não pela divina soberania sem a revelação, mas dentro da matriz da pregação da palavra e do testemunho do povo de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 1 ao 15. Sua instrumentalidade na regeneração não colide com a soberana atividade do Espírito.
A palavra e o Espírito mutuamente se pertencem. Portanto, a regeneração do indivíduo é análoga, neste ponto, à regeneração final de todas as coisas. A regeneração e a ressurreição escatológicas se concretizarão através do poder do Espírito Santo, Romanos capítulo 8, versículo 11, como um ato de soberania sem mistura. Não obstante, ao mesmo tempo serão efetuadas pela palavra de Deus. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Ele dirá, como disse diante do túmulo de Lázaro, sai para fora. João, capítulo 11, versículo 43. Mas então, como agora na regeneração, o uso instrumental da palavra não compromete a soberania das ações regeneradoras do Espírito. A fé como um dom. Isso é ainda mais enfatizado no Novo Testamento pelo fato de a fé ser um fruto do ministério do Espírito e ser vista no Novo Testamento como um dom de Deus. Aqui também há uma evidente tensão entre a atividade do Espírito e a resposta humana. Paulo provê para nós uma importante perspectiva neste aspecto, delineando uma analogia ulterior entre o crer e o sofrer. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Filipenses capítulo 1, versículo 29. O sofrimento, como a fé, é um dom da graça na experiência cristã. Mas o dom do sofrimento não nos é dado convenientemente como um fiat accompli. Quem sofre somos nós, não Deus. Não obstante, esse sofrimento é um dom procedente dele. De uma forma paralela, a fé não é um pacote posto em nossas mãos. É a atividade do homem como um todo, direcionada pelo Espírito para Cristo. Deus não crê por nós, nem em nós. Nós é que cremos. Todavia, é somente pela graça de Deus que cremos. Seu dom é simultaneamente ato nosso. O texto clássico em relação a isso é Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Há aqui um problema exegético bem notório. Qual é o antecedente de isto? E, portanto, o que exatamente constitui o dom? Para o leitor casual, fé se lê como o antecedente natural. É o antecedente imediato. Mas isto, tuto, é neutro, enquanto ambos os antecedentes prévios são femininos. Graça, fé. Assim também salvação, que pode ser entendida como antecedente não escrito. E isto, ou seja, a salvação, não vem. É um princípio há muito reconhecido que em linguagens onde o gênero gramatical de um pronome não pode concordar com o gênero do próprio antecedente, também não pode concordar com o gênero da palavra que o denota. Neste contexto específico, visto que tanto fé quanto como graça não são gênero neutro, tampouco podem ser vide antecedentes. 3 considerações sugerem que o antecedente, ou seja, a coisa que é o dom de Deus, é a fé. Primeiro, ela é o antecedente imediato e, portanto, o mais natural. Segundo, seria uma tautologia não usual, porém admissivelmente não impossível, como Romanos, capítulo 2, versículo 24 e capítulo 5, versículo 15 indicam. Falar da graça como um dom de Deus, já que, por definição, a graça é um dom de Deus. Capítulo 3, ou número 3. Ela fornece uma redação coerente do pensamento padrão de Paulo, o qual pode ser parafraseado assim: Deus
nos vivificou, pela graça sois salvos. Deus nos ressuscitou para mostrar sua graça, e é deveras pela graça que tendes sido salvos. Essa graça, porém, não só não nos envolve, como também ignora nossa ação. A salvação é pela fé, ou seja, envolve nossa resposta ativa. Não obstante, esta fé ativa da nossa parte não prejudica a graça, pois até mesmo a capacidade de crer não é nossa independentemente. A fé também é o dom de Deus. Portanto, a salvação, que é pela graça, é também pela fé. Mas, como agora se torna claro, esta salvação, embora recebida por nossa ação, fé, não é desse modo pelas obras. Ela envolve nossa atividade, mas não deixa espaço para nossa vanglória. Daí, a salvação não é obra nossa. Ao contrário, somos feituras de Deus. Mesmo que adotemos o ponto de vista de que ser salvo através da fé é que forma o antecedente, ponto de vista favorecido por Calvino e outros, haveria ainda um indício de que a fé é um dom da graça, que a fé, em qualquer caso, é vista por Paulo como um dom. É confirmado em Efésios, capítulo 6, versículo 23, quando ele ora pela fé da parte de Deus o Pai e do Senhor Jesus Cristo. Haveria pouca importância orar pelo que procede do Pai e do Filho, a menos que a fé seja, em algum sentido, conferida por eles. Semelhantemente, Pedro se refere aos crentes como quem obtiveram fé igualmente preciosa na justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, segundo Pedro, capítulo 1, versículo 1. O que parece ser uma referência ao conteúdo da fé, não do ato. Além do mais, no Novo Testamento, o arrependimento, do qual a fé é inseparável, é visto como um dom. Atos capítulo 5, versículo 31, capítulo 11, versículo 18, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 25. Não surpreende, pois, se a fé é também vista como um dom da graça. Aqui, pois, se dá prioridade à soberania divina. Ela é o sine qua non da fé, sem minimizar a realidade e a significação da atividade dos crentes. Além do mais, o exercício ativo da fé, quem crê somos nós, não Deus, não compromete a graça da obra do Espírito na implicação da salvação. É da natureza da fé que, por meio dela, recebamos ativamente a Cristo e a justificação nele, sem contribuir para isso. Acima de tudo, fé é confiança em outro. É a antítese de toda autocontribuição e autoconfiança. Paulo faz alusão a isso quando diz que a promessa da salvação é pela fé, para que a mesma pudesse ser pela graça e ser garantida aos crentes. Romanos capítulo 4, versículo 16. Fé envolve graça sem transformar a salvação em mérito humano. Warfield expressa isso de um modo pitoresco quando diz, abre aspas, o poder salvífico da fé reside, portanto, não nela mesma, mas no onipotente Salvador em quem ela repousa. Nunca na Escritura, por causa de sua natureza formal, como um ato psíquico, se concede a fé como sendo salvífica, como se essa disposição mental ou a atitude do coração fosse em si mesma uma virtude que reivindique de Deus sua recompensa. Não é a fé que salva, mas a fé em Jesus Cristo. Estritamente falando, não é nem mesmo a fé em Cristo que salva, mas é Cristo quem salva pela instrumentalidade da fé. Fecha aspas. Somos salvos por Cristo através da fé. O poder salvífico da fé não reside nela mesma, mas no objeto de sua confiança. Como G.C. Berkauer escreve em outra conexão, abre aspas, a fé não possui um único momento construtivo e criativo. Ela repousa única e exclusivamente na realidade da promessa. Fecha aspas.
Há um envolvimento total do crente. Ao mesmo tempo, porém, a graça não é comprometida. O caráter da salvação pela graça é que ela envolve o homem sem prejudicar a gratuidade da salvação recebida. Otto Weber o expressa bem, abre aspas, a fé, segundo a compreensão bíblica, consiste não em ser o homem excluído, mas em ser o homem envolvido ao máximo, fecha aspas. Implicações. Não nos surpreenderíamos agora se as evidências da obra do Espírito na regeneração, por um lado, e as ações da fé e do arrependimento, por outro, fossem uma e a mesma coisa e refletissem a união com Cristo, da qual ele é o vínculo. Mediante a obra do Espírito, somos unidos a Cristo, participamos da morte do velho homem e da ressurreição do novo. Já morremos para o pecado e já ressuscitamos para a novidade de vida em Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 1. Não obstante, simultaneamente, nós mesmos crucificamos a carne com suas paixões e nos despimos do velho homem e nos vestimos de novo. Efésios capítulo 4, versículo 22 a 24. Operamos nossa salvação em razão de Deus, o Espírito, operar em nós o querer e o fazer segundo o seu beneplácito. Filipenses capítulo 2, versículo 12 e 13. Por isso, os que possuem o Espírito vivem segundo o Espírito e põem sua mente nas coisas do Espírito. Põem seus afetos nas coisas lá do alto. Romanos capítulo 8, versículo 5. Torna-se evidente um desprazer pela velha ordem e um anseio pela nova ordem escatológica. Ezequiel capítulo 36, versículo 25 e 26. Um enfoque semelhante se faz em 1 João capítulo 3, versículo 9 e capítulo 5, versículo 18, na notável afirmação de que alguém que nasce do Espírito não peca. Muitos comentaristas e versões entendem João como se ele falasse aqui do pecado como um hábito prevalecente. Mas a linguagem enfática que ele usa, o cristão não peca, provavelmente se refira ao livramento crítico e radical das manifestações específicas do reinado do pecado que ocorre no ponto de união com Cristo. Em vez de permanecer cativo em hábitos concretos ao domínio do pecado, o cristão se torna justo precisamente nessas áreas. 1 João capítulo 2, versículo 19, capítulo 3, versículo 10. E assim, o Saulo regenerado busca a comunhão, não o massacre dos crentes. O novo homem, Zaqueu, doa dinheiro em vez de roubá-lo. O transformado carcereiro de Filipos cuida de seus prisioneiros em vez de maltratá-los. O onésimo fugitivo, inútil em sua vida pregressa, torna-se um servo fiel e é útil a Paulo. O novo nascimento, igualmente, transforma o relacionamento do cristão com a presente ordem do mundo. Isso é expresso de maneira variada pelos escritores neotestamentários. Por exemplo, para Paulo já estamos crucificados, para ele o mundo. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Para João, aquele que é nascido de Deus vence o mundo pela fé. 1 João capítulo 5, versículo 4. Aqui, o mundo significa o mundo em rebelião contra Deus, sob o controle do maligno. 1 João capítulo 5, versículo 19. Em trevas e pecado. João capítulo 1, versículo 5. Os ardentes anseios do homem pecaminoso, a concupiscência dos olhos, a vanglória do que o homem possui e faz, tudo isso é o espírito do mundo. 1 João, capítulo 2, versículo 16. Este é vencido por aquele que nasce de Deus. Em termos paulinos, na consagração da fé, a mente do crente é renovada, e ele não se conforma ao mundo, nem permite que ele o molde. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Nem segue o seu curso. Efésios capítulo 2, versículo 2. A centralidade de todas essas manifestações da nova vida
É a fé que tem o renascido como seu contexto inaugural. Todo aquele que crê em Jesus como Cristo já nasceu de Deus, 1 João capítulo 5, versículo 1. Estes são dois aspectos de uma e a mesma realidade, vista do prisma da ação divina e da resposta do indivíduo. Preparação? À luz do precedente, faz-se evidente que a fé e o arrependimento constituem o lado fenomenológico da obra do Espírito na regeneração. Mas como isso se concretiza? Acima de tudo, é difícil conceber alguém vindo para a fé em Cristo como Salvador e Senhor sem compreender por que, em primeiro lugar, se faz necessário um Salvador, ou seja, um senso antecedente de necessidade pessoal de salvação. Sem isso, a própria ideia de justificação pela fé parece incompreensível. Existe, então, uma preparação para a justificação na qual o Espírito Santo é ativo? Essa pergunta nos leva de volta à discussão anterior sobre a Ordo Salutis e ao contraste entre os conceitos católico-romanos e protestantes dela. No contexto do legado de Agostinho à teologia da Igreja, no qual o batismo era visto como o sine qua non da regeneração e a justificação era entendida como justum facere, tornar-se justo ou reto, a teologia medieval às vezes enfatizava o processo da justificação. Neste processo, a primeira justificação se dava no batismo, no qual a culpa e o castigo pelo pecado eterno e atual era removido, mas permanecia o assim chamado fomes peccati, a matéria inflamável do pecado, a qual pode conflagrar-se mais tarde. Para a justificação final, o amor egoísta tinha que dar lugar ao amor de Deus, por amor a Deus. Isso demandava uma cooperação do indivíduo com a graça preveniente de Deus para fazer-se o que está em seu poder. Guiado do temor da justiça divina à esperança da misericórdia divina, o indivíduo desenvolvia o ódio pelo pecado ou contrição. O problema naturalmente consistia no fato de que os homens não eram perfeitamente contritos, daí a provisão do sacramento da penitência, o qual servia de ponte sobre o abismo entre a tristeza real, porém inadequada, e a genuína contrição, que conduzia à fé coberta de amor, que produzia a segunda, justificação. Dentro deste sistema, a certeza da salvação era virtualmente impossível, e alegar a experiência dela era potencialmente heresia. Aqui vemos por que a segurança da justificação final dependia de uma contrição suficiente, da qual ninguém podia estar certo. Toda a ordo era de fato uma preparação para a justificação futura. O que ainda não havia sido concretizado poderia não tornar-se a base para uma confiança bem fundamentada. A Reforma converteu essa Ordo Salutis em seu tema mestre. Ela distinguiu de uma forma bíblica entre justificação e santificação, e seguindo Paulo criteriosamente, pôs uma justificação forense no fundamento da vida cristã, não em seu fim. Ela rejeitou o conceito romanista da preparação na qual a penitência preparava o indivíduo para a justificação. Ao fazer isso, contudo, os teólogos da Reforma e seus sucessores não pretendiam negar a obra do Espírito anterior à real conversão e justificação. Sustentavam, à luz de João, capítulo 16, versículo 8 a 11, que a condução do indivíduo à convicção do pecado, da justiça e do juízo, que teve sua concretização inicial no Pentecostes, era uma atividade contínua do Espírito no mundo contemporâneo. Mas convicção não equivale a arrependimento e fé, não faz o indivíduo mais disposto para a justificação. Não obstante, a penitência ou o arrependimento precede e, em algum sentido, nos prepara para a fé e justificação? O expediente de Louis Berkhof, em seu livro amplamente usado pelos estudantes
parece assumir esta posição. Não há dúvida de que, logicamente, o arrependimento e o conhecimento do pecado precedem a fé que se rende a Cristo em confiante amor. Na Escritura, à guisa de contraste, fé e arrependimento são dons do Espírito inseparáveis. Os apelos que acompanham a pregação do Evangelho podem ser fraseados como arrependei-vos e crede, Marcos, capítulo 1, versículo 15. Mas, em outras ocasiões, é simplesmente arrependei-vos, Mateus, capítulo 3, versículo 2. Em outras ocasiões, é apenas crê, João, capítulo 3, versículo 16. De maneira interessante, em Atos, capítulo 17, versículo 34, onde se exigiu a resposta do arrependimento, a verdadeira reação dos poucos convertidos é descrita como e creram. É claro, à luz desse fato, que embora denotando diferentes elementos na obra do Espírito em realizar a conversão a Cristo, tanto a fé como o arrependimento são tão essenciais a ela que a fé, não pode existir sem o outro, o arrependimento. Em consequência, um pode ser usado onde ambos são intencionados, como se a fé ou o arrependimento pudessem funcionar em forma de sinédoque para a fé e arrependimento. A fé será sempre penitente, o arrependimento será sempre crente, se porventura for genuíno. Não há regeneração que não seja expressa em ambos, fé e arrependimento. Entretanto, no nível da consciência, um pode predominar sobre o outro, dependendo de qual objeto tem sido o foco central nos acontecimentos que circundam o novo nascimento. Se este for um profundo senso de pecado, o arrependimento com sua acompanhante tristeza pelo pecado pode ser a influência dominante nas emoções do indivíduo. Alternativamente, o indivíduo pode ter um senso esmagador da graça e da gratuidade de Cristo, em cujo caso a fé, com uma jubilosa consciência de perdão e aceitação, pode predominar, mas tampouco pode propriamente existir na ausência do outro. Dependendo do contexto da conversão ativa, o nível da consciência de um pode ser difuso com o senso de um sobre o outro. A chave teológica para entender-se isto se encontra numa excelente afirmação da Confissão de Fé de Westminster. A fé age de conformidade com aquilo que cada passagem contém em particular, prestando obediência aos mandamentos, tremendo as ameaças e abraçando as promessas de Deus para esta vida e para a futura. Fecha aspas. A essência é que na variada obra do Espírito, os acompanhamentos psicológicos e emocionais da conversão são correspondentemente diversos. Mas em nenhum caso a conversão real ocorre sem a presença de ambos, da fé e do arrependimento. A conversão, da qual se acham ausentes a tristeza pelo pecado e o afastamento dele, que recebe a palavra somente com alegria, mas não conhece nenhum outro impacto do Evangelho, provavelmente não passa de fé temporária, segundo Jesus. Marcos capítulo 4, versículo 16 e 17. À guisa de contraste, a conversão, que não passa de tristeza pelo pecado, eventualmente satisfará a si mesma e morrerá. Arrependimento. Então, o que se acha envolvido no arrependimento neste contexto? 2 elementos primários. Primeiro, um reconhecimento da ofensa contra Deus e contra o pacto que ele fez com seu povo, Salmo 51, versículo 4, onde o reconhecimento de Davi de que seu pecado é contra Deus reflete essa orientação pactual. Isaías, por exemplo, retrata o povo como filhos do pacto que se rebelaram contra seu pai. A consequência inevitável é que terminam no exílio, distante de casa, individualizado na parábola de Jesus sobre o filho pródigo, Lucas capítulo 15, versículo 3, mas ameaçado muito tempo antes no pacto mosaico,
Deuteronômio capítulo 28, versículo 36. Os homens estão debaixo do juízo pactual de Deus por sua rejeição das obrigações de fé e obediência. Amós capítulo 4, versículo 6 a 11, com Deuteronômio capítulo 28, versículo 15. Arrependimento envolve um reconhecimento disto, uma realização da importância de estar longe de casa, separado do Pai. Segundo, arrependimento também envolve um afastamento do pecado à luz das graciosas provisões do pacto divino. Arrependimento equivale voltar ao espírito da criatura humana diante do Criador, em reconhecimento de sua misericórdia em favor dos crentes penitentes. Deuteronômio capítulo 30, versículo 11. A impiedade é então rejeitada e a justiça é abraçada. Tal arrependimento é evocado pelo Espírito através do senso do que Deus é e, portanto, por meio da consciência do genuíno caráter do pecado. Ele é uma resposta centrada em Deus. Aliás, é o princípio da genuína centralidade divina. É um afastamento do pecado no volver rumo a Deus. O arrependimento é tão necessário para a salvação quanto a fé. A salvação é salvação do pecado, envolve mais que perdão, inclui nossa santificação. Deve, pois, engajar os que são salvos no afastamento do pecado, afastamento esse envolvido no arrependimento. Não pode haver salvação que permite um padrão inalterável de continuar em pecado. Romanos capítulo 6, versículo 1. Mas, embora o arrependimento seja tão necessário para a salvação quanto a fé, ele se relaciona com a justificação de uma maneira diferente. Unicamente pela fé é Cristo recebido, e nele se descansa como Salvador. A justificação é pela fé, unicamente, não pelo arrependimento. Mas o arrependimento é tão necessário para a salvação pela fé quanto o tornozelo para firmar o pé no chão, ou como a pulsação do coração o é para o uso dos olhos na visão. Ambos são essenciais, mas não se relacionam da mesma forma, no mesmo ato. Fé é a confiança individual em Cristo. Arrependimento é a mesma renúncia individual do pecado. Um não pode existir à parte do outro. Temos definido arrependimento em termos de volver-se do pecado para Deus nos termos concretos de sua relação pactual conosco em Cristo. Visto, porém, ser ele a atividade da autoconsciência individual, segue-se que a experiência de arrependimento variará de indivíduo para indivíduo, tão certamente como acontece na expressão e consciência de pecado de cada um. A misericórdia divina não é meramente uma medicina universalmente aplicável ao pecado. Ela é prescrita para a pecaminosidade particular e para a culpa particular. A consciência individual de arrependimento, ou o que poderíamos chamar de a psicologia do arrependimento, se vê obrigada a deixar-se influenciar por este. Aqui também encontramos o princípio que caracteriza o ministério do Espírito. Seus métodos de operar são diversos. Herman Bavinck escreve algumas palavras sábias a respeito. Abre aspas. O arrependimento, a despeito de sua singularidade em essência, é diferente na forma, de acordo com as pessoas em quem ele se concretiza e as circunstâncias nas quais ele ocorre. O modo como os filhos de Deus andam é um só, mas eles são conduzidos diferentemente neste modo de andar e têm variadas experiências. Que diferença há na diretriz que Deus dá aos vários patriarcas? Que diferença há na conversão de Manassés, de Paulo e de Timóteo? Quão dissemelhantes são as experiências de Davi e de Salomão, de João e de Tiago?
E essa mesma diferença encontramos também fora da Escritura, na vida dos pais da Igreja, dos reformadores e de todos os santos. No momento em que temos olhos para contemplar as riquezas da vida espiritual, nos volvemos para a prática de julgar outrem segundo nossa paupérrima medida. Há pessoas que conhecem apenas um método, que não reconhecem a ninguém arrependido a menos que falem das mesmas experiências espirituais que tiveram ou que alegam ter tido. A Escritura, porém, é muito mais rica e muito mais ampla do que a estreiteza de tais fronteiras. O arrependimento genuíno não consiste no que o homem faz dele, mas no que Deus diz dele. Na diversidade das providências e experiências, ele, o arrependimento, consiste e deve consistir no morrer do velho e no ressurgir do novo homem. Fecha aspas. Dentro, porém, deste arcabouço geral, há diversos elementos que podemos traçar, os quais serão comuns a todos os incidentes do arrependimento que é efetuado em nós pelo Espírito. As marcas do arrependimento. No arrependimento, o Espírito produz uma nova atitude em relação ao pecado. Atitude esta que, devido ao pecado, inevitavelmente será acompanhada por um senso de humilhação e de tristeza. Romanos capítulo 6, versículo 21. Tal atitude em relação ao pecado será tão concreta como o pecado ao qual se direciona a nova atitude. Arrependimento significa volver-se alguém para trás num espírito de obediência na vereda que havia percorrido num espírito de desobediência e é operado nos termos específicos de obediência concreta aos mandamentos de Deus. Deuteronômio 30, versículo 2. Portanto, nos evangelhos, o arrependimento a que o jovem rico foi intimado foi tomado na forma concreta de desenvolver a renúncia na mesma área que ele desenvolvera a autoindulgência. No caso de Zaqueu, ele significa a devolução do que havia tomado injustamente. Marcos capítulo 10, versículo 17 a 31. Neste sentido, Paulo descreve o arrependimento que resulta do coração regenerado, quando diz que as justas exigências da lei são satisfeitas naqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 3 e 4. Segue-se disto que o arrependimento não se limita ao ato do momento, mas se desenvolve num estilo permanente de vida. No arrependimento, o Espírito também desperta uma atitude responsável em relação a si próprio. Arrepender-se é morrer para os velhos costumes e crucificar a carne. O arrependimento inicial é simplesmente o início da mortificação. É uma mudança profundamente radical. Envolve a concorrência com o juízo divino de toda a realidade, inclusive de si próprio, justificando a Deus em sua justiça e condenando a si próprio em sua pecaminosidade. É levar a cruz e negar-se a si mesmo, não através de uma abnegação ontológica, mas pelo despir-se do velho homem. Colossenses capítulo 3, versículo 9, Efésios capítulo 4, versículo 22. E pela crucificação da carne com suas concupiscências, Gálatas capítulo 5, versículo 24. Isso é também uma responsabilidade permanente com implicações perpétuas. Significa não fazer qualquer provisão para a carne buscando satisfazer suas concupiscências. Romanos capítulo 13, versículo 14. É de passagem digno de nota que isso conta com profundo suporte do resultado da visão cristã que cada um deve ter de si próprio. Deve ser tanto simples, tornando-nos novos homens e novas mulheres em Cristo. Quando complexo, somos imperfeitamente renovados. O cristão, portanto, se vê como alguém que morreu para o pecado e ressuscitou para uma nova vida. Mas tal mortificação e vivificação caracteriza todo o curso de sua vida,
como veremos mais adiante. O arrependimento tem também, em sua raiz, uma atitude responsável para com Deus, efetuada pela obra do Espírito. Nenhum dos dois primeiros elementos poderia existir sem este. O arrependimento está radicado numa genuína visão de Deus. Se ele fosse observar iniquidades, ninguém ficaria de pé, mas há perdão nele para que seja temido. Salmo 130, versículo 4. Arrependimento evangélico, a inauguração e continuação da vida de piedoso temor, é sempre difuso com a promessa e esperança de perdão. Na teologia bíblica, um senso de pecaminosidade por si mesmo nunca se aplaca com arrependimento. Por isso, o estímulo para o arrependimento consiste em que há ainda esperança para Israel, Ezequiel capítulo 10, versículo 2. O genuíno arrependimento de Pedro, após sua negação de Cristo, que parece estar em deliberado contraste com a tristeza e arrependimento, bem como o desespero final de Judas, é produzido por recordar-se da palavra do Senhor, que neste caso incluía a promessa: orarei por ti para que tua fé não desfaleça, e quando te convertes, fortalece a teus irmãos. Lucas, capítulo 22, versículo 32. O padrão clássico da obra do Espírito em despertar o arrependimento se encontra no Salmo 51, que, segundo escreve Arthur Weiser, não expressa, abre aspas, a disposição transitória de uma consciência deprimida, mas o nítido conhecimento de uma pessoa que, abalada por esse conhecimento, ou seja, de sua pecaminosidade, se torna cônscia de sua responsabilidade. É um conhecimento que exclui todo gênero de autoludibrio, por mais bem-vindo que ele seja, e vê as coisas como realmente elas são. Fecha aspas. Daí, o Salmo começar, Salmo 51, versículo 1 a 6, com uma análise abrangente da natureza do pecado como rebelião, transgressão, como distorção, iniquidade, como falha, pecado, como oposição, pequei contra ti somente, como mácula que precisa ser purificada, purifica-me, lava-me, como falsidade e ausência de autenticidade e integridade, te comprases na verdade, no íntimo. Arrependimento também se desenvolve num reconhecimento do perigo que o pecado constitui, como aquilo que nos põe sob o juízo divino e sob o risco de sermos expulsos de sua presença. Ele envolve o desvendar da entranhada intransigência do pecado, visto que ele está radicado em nossa natureza, desde o ventre. À luz disto, o arrependimento genuíno, inevitavelmente, envolve um quebrantamento do espírito, Salmo 51, versículo 17. Não propriamente um espírito profundamente emotivo. É um espírito no qual penetraram a autossuficiência e a autodefesa, que por fim sucumbiram. O Salmo também deixa evidente que o arrependimento emana não só do âmago da iluminação de nossa condição efetuada pelo Espírito, mas da esperança do perdão para o qual ele nos atrai. Faz-se apelo ao inabalável amor do Senhor, Salmo 51, versículo 1. O clamor do penitente se direciona para aquele que é capaz de salvar e que realmente salva, Salmo 51, versículo 14. Além do mais, a realidade de tal arrependimento é evidenciada numa nova preocupação pela santidade, um novo desejo por um coração dominado pela realidade e por uma vida limpa, Salmo 51, versículos 6 e 7. Pela pureza e renovação, Salmo 51, versículo 10. Acoplado a isso está o desejo de servir e salvar outros, Salmo 51, versículo 13, que flui do orgulho quebrantado.
Finalmente, o genuíno arrependimento, por estar delineado no contexto da graça, conduz e energiza para o culto. Abre, Senhor, meus lábios, e minha boca manifestará teus louvores. Salmo 51, versículo 15. Todo o peso da culpa de Davi, em certo sentido, se resume na súplica: não me repulses de tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria de tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Salmo 51, versículo 11 e 12. O que está em pauta aqui é muito mais do que unção real oficial. Davi compreende que sem o ministério do Espírito não pode haver nem arrependimento, nem seu fruto na alegria da restauração. O verbo significativamente é sub. O fato de o arrependimento ser um dom do Cristo exaltado dado a seu povo, Atos capítulo 5, versículo 31, indica que ele nos vem especificamente através do ministério do Espírito. Sua natureza indica quão multiforme e abrangente é o seu ministério. Cristo é o príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Atos, capítulo 5, versículo 31. Ao perguntarmos: por quais meios Deus nos conduz ao arrependimento? A resposta deve ser que é pela revelação de si mesmo em sua palavra, iluminados pelo Espírito. Uma correta visão de Deus como santo e misericordioso é o único fundamento para o genuíno arrependimento evangélico. A santidade divina é o fundamento da necessidade do arrependimento. Sua graça e misericórdia garantem sua possibilidade. A fé e o arrependimento, como expressões da regeneração, são, portanto, aspectos da vida cristã não meramente inaugurais, mas característicos e frutos do ministério contínuo do Espírito. Aliás, todo o progresso da santificação é simplesmente a regeneração produzindo seu fruto, e a fé e o arrependimento tornando-se mais e mais as notas dominantes da vida no Espírito.